tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Estimados irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos nesta terça-feira para estarmos meditando, rezando o texto do Sagrado Evangelho. Continuamos no Evangelho de Mateus, o capítulo 5, hoje os versículos 13 ao 16. E Jesus, ensinando para os seus discípulos, ele traz duas pérolas preciosas para serem degustadas, contempladas e vivenciadas por nós. No Evangelho de hoje, que é a continuação do Sermão da Montanha, Jesus, como o novo Moisés, transmite para os seus discípulos uma nova lei. Uma lei que está sustentada na prática da sua própria vida. E aqui Jesus hoje, dirigindo a seus discípulos e a cada um de nós, ele lembra aos seus discípulos e fala por meio de símbolos que têm um significado muito enraizante, profundo em nossa vida. Jesus diz: vós sois o sal da terra. Se o sal perde o sabor, de Jesus, não tem nenhuma utilidade, a não ser para ser jogado fora e pisado pelos homens. Sim, não podemos perder o nosso sabor. Ganhamos sabor na pia batismal. E a partir daquele dia nós precisamos fazer com que o mundo ganhe sabor com a nossa presença, com o nosso anúncio, com a nossa propagação do Evangelho. Ter sabor significa fazer com que a palavra de Deus tenha gosto, a palavra de Deus seja desejada, a palavra de Deus seja cativada por todos nós que proclamamos e aqueles que escutam. Ter sabor significa não desfigurar a palavra de Deus, mas ter sabor significa reconhecê-la na sua potencialidade e no seu gesto transformador, que é a palavra de Deus. Por isso, caríssimos, precisamos ser estes missionários e missionárias que dêem sabor à palavra de Deus. Ter sabor ou ser sal significa dar sabor, significa preservar. O sal preserva o alimento, assim também como o sal dá sabor ao alimento preparado. Por isso, esta é a nossa função, dar sabor à palavra de Deus e preservar esta palavra. A segunda pérola que Jesus nos traz é: vós sois a luz do mundo. E da mesma forma, não se coloca uma luz debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, no candelabro, para que esta ilumine todos que se encontram na sala. Deus nos fez para brilhar, não no brilho no sentido egoísta, narcisista, mas o brilho no sentido de que o brilho que nós transmitimos não é nosso, mas é de Deus. É aquele brilho que a lua transmite. A lua tem um brilho intenso, uma beleza invejável, mas aquele brilho que a lua transmite, ela recebeu do sol. Sim, você, caríssimo, a luz que você brilha e que esta luz é intensa, é a luz que você recebeu de Deus. Para isto, é preciso você ter uma profunda intimidade com Deus. É preciso que nós nos identifiquemos com Ele. E quando nós nos identificamos com Deus, nós passamos a ter a luz de Deus. Sim, passamos a ser a lua, ou seja, aquela que transmite a luz que recebeu do sol. Nós que transmitimos a luz que recebemos do verdadeiro Deus, Jesus Cristo. Eis a nossa função. Por isso, a nossa missão é bela. A nossa missão é uma missão que restaura.
Não podemos ser cristãos tristes, não podemos ser cristãos apagados. Precisamos brilhar e uma luz que penetra no coração de todos aqueles que nos veem. Peçamos a Deus a graça para brilharmos, levar às pessoas o brilho, a força que recebemos do Altíssimo Jesus. Por isso, se a nossa intimidade com Deus é pequena, busquemos fortalecer. Se o nosso tempo com Deus era pequeno, busquemos multiplicar o tempo com Deus. E à medida que o nosso tempo se torna maior e mais intenso com Deus, o brilho dele se torna mais intenso e se torna mais visível nas nossas ações, em nosso anúncio, em nossa propagação da Boa Nova do Evangelho. Que a luz de Deus brilhe em nós e nós sejamos assim transmissores desta grande e intensa luz que bate em nós e que nós conseguimos assim transmitir para aqueles que se aproximam de nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, nos faça sal, nos faça luz para darmos sabor e preservar e para iluminar e intensificar o brilho de Deus no mundo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão.